Acho que este fim de semana fui lá ao Money Talks. Aquilo foi engraçado porque lá no Money Talks, não sei se sabes qual é o conceito, aquilo basicamente tinha dois palcos e iam oradores de várias áreas. Um sei lá, de criptomoedas, outro de ações, outro falar de ETFs, outro falar de imobiliário, outros falar de fiscalidade. Pá, e aquilo era porreiro porque era possível falar com os oradores no meio dos corredores. Tu estavas Ok. no meio dos corredores e tens oradores que são extremamente famosos no Instagram. E dizer nas redes sociais, mas em bom rigor é Instagram. Dos mais famosos do país e tu conseguias fazer networking com eles mesmo ali no corredor. E Yeah, eu yeah, acho que yeah. aquele evento e eventos destes são uma coisa brutal para uma pessoa começar aí a fazer networking. O que é que achas destes eventos para fazer networking, António? Eu acho que, de uma forma geral, qualquer sítio onde a gente vá é uma oportunidade para fazer networking. Mas, Exato. de facto, concordo contigo. Esses eventos, que são eventos que, de uma forma geral, também, neste caso, Money Talk, Talk, né? já tinha, já tinha participantes, essencialmente pessoas que estão interessadas na área de gerar rendimento, das finanças, da economia, dos negócios. Portanto, naturalmente são pessoas que já estão filtradas, digamos assim, para que tu possas falar, para conseguires montar o teu network, para fazeres o teu network já com pessoas mais qualificadas. Isso é realmente um ambiente de excelência. Eu até reparei uma coisa. O organizador, que é um rapaz que se chama Tomás, ele fez questão de criar uma caderneta e nessa caderneta depois tu tinhas que colecionar os cromos e os cromos eram basicamente os oradores. Ah, sério? Yeah. E Sim, depois pá, quem é que isso faz. estava com os. E depois, Diz. mas repara no pormenor, eu achei este pormenor brutal. Quem é que tinha os cromos? Eram os próprios oradores, eram as bancas publicitárias, ou seja, tu para fazeres a caderneta tinhas que ir falar com as pessoas, tinhas que ir às bancas publicitárias, tinhas que interagir, percebes? Yeah, 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 E, yeah. e eu não conhecia, o Money Talks foi-me oferecido pela Cláudia no Natal. Eu não conhecia o conceito e achei brutal porque muita gente vai para lá para o Money Talks com esse conceito de eu vou para lá fazer networking. Alguns, mais do que aprender, vão fazer networking. Claro que também vão aprender, Exatamente. né? Portanto, Sim, é um sítio de excelência. há ali muita pessoa que percebe a importância do tema que vamos falar hoje, que é o networking. Mas Yeah. eu acho que dentro da área empreendedora o networking tem uma fama positiva. Não sei se na sociedade portuguesa o tem. Eu gostava de ouvir isso sobre ti. Diz-me, fala-me. Já, mas queres começar já por aí? Está bem? Porque não? Pronto. Eu ia. Ah, mas Não se sei tiveres se alguma vou sugestão meter melhor, diz. contigo. Vou meter contigo. Hoje estás com um aspecto diferente. Pá, hoje eu não sei se o que vai sair da minha boca. Olha, mas eu hoje não sei se o que vai sair da minha boca tem tanta sapiência, porque parece que eu sei a barba, tenho menos 5 a 6 anos de experiência por isso. Yeah, yeah. Sim, de facto o que tu dizes é assim, abordamos aqui de facto essa questão da falta de credibilidade que o network tem de uma forma geral na sociedade. Eu tenho ideia disso. Por uma razão muito simples, quando eu falo com alguém menos desperta para empreendedor ou assim, tem mais aquele sentido comum da coisa no que diz respeito a fazer negócio, etc. Sentido comum, seja isto o que seja. Geralmente está um bocado de pé atrás com a questão do network. Sim, está muito pé atrás. E se calhar nós até percebemos a razão, não é? Porque infelizmente há muitos modelos de negócio que efetivamente não são negócios, são vigarices, são esquemas, que acabam por trazer um mau nome a esta forma de fazer negócio, de ser empreendedor, de criar rendimento perfeitamente legítimo e legal, que não tem qualquer tipo de questão. E de facto tu foste buscar a tua experiência lá nesse evento. Vai-me puxar rapidamente, eu vou contar esta história muito rapidamente, para quem está aqui da minha geração e talvez mais novos também.
não tanto como tu, João, se calhar, lembram-se da Expo 98 muito bem. E participaram ativamente na Expo 98, foi aquela exposição universal de Lisboa. E porquê é que eu me Sim. estou a lembrar disso? Porque lá também tinha o passaporte. Tinha um passaporte que a gente visitava, conforme se visitava os pavilhões dos vários países, etc., recebia-se o carimbozinho. Uhum. E esse conceito é engraçado. Porquê? Porque eu achei muita piada a esse conceito transportado para esse evento. Porque, de alguma forma, a conexão que tu fizesses com algum desses oradores era uma conexão um para um, pessoas, Sim. ok? E, de alguma forma, tu terias que... Eu estou a imaginar. Tu receberias o... Não sei se é assim, se não. Imagino que talvez possa ser, possa não ser. Tu receberias o autocolante ou não para a tua caderneta de cromos se merecesses em função da tua interação com a pessoa. Estás a perceber? E isto, porque é que eu vou puxar esta ideia? Porque vai buscar diretamente à temática que nós hoje vamos falar, que é a rede de pessoas, não é? Todo este conceito do networking assenta nisso, não é? Já E agora isso, uma à parte. É que eu estou a ouvir falar, eu acho que nós nos desentendemos aqui por breves momentos, não estávamos com a mentuna, como tu disseste no outro dia. É que eu então quando vá, disse que o networking tinha má fama, eu estava a falar por as pessoas acharem que quando eu falo com outra pessoa eu vou estar com interesse. Ou seja, ok, estavas aí para esse lado. não, Ok, não do ok, ponto de vista organizacional, ok? ok. Não do ponto de Mas vista também concordo organizacional. contigo. Também concordo Sim. contigo. Porque, de facto, isso é verdade. Isso é verdade, não é? Só que a pessoa muitas vezes não percebe que esse interesse é também um dos fatores que leva ao que o networking e o marketing multinível, que, como tu queiras chamar em termos de modelo de negócio, hum, esse fator vai fazer com que ele por si só se torne interessante, ok? Uhum. Porque se eu estiver numa atividade, qualquer ela que seja, se eu não tiver um interesse pessoal na atividade que estou a fazer, é uma atividade vazia, seja correr, seja uma área de negócio, seja um relacionamento, não é? E é tranquilo. E o interesse não pode ser visto como uma coisa negativa, não é? Se calhar por isso é que as pessoas, o que é que tu achas, João? Se calhar por isso é que as pessoas também associam Por o acaso estou a ouvir interesse a uma falar. questão negativa. Sim. Eu por acaso estou a ouvir falar, lembrei-me de um debate também que já tive com um amigo, em que ele, uma vez, acho que de um ponto de vista assim um bocadinho mais negativo, ele disse mesmo que as pessoas agem muito por interesse. E o que eu lhe disse foi eh, que tudo tem interesse na vida. E o interesse não tem conotação nem negativa nem positiva. Eu, por exemplo, eu quero ir a falar com os meus avós, ou quero ir falar com a minha família, com os meus pais, com uma pessoa qualquer, eu vou ter um interesse que é um interesse social em falar com eles. Eh, ou seja, qualquer coisa que uma pessoa faça na vida tem interesse, seja a nível organizacional, seja a nível individual. Então, E na o natureza facto, também, olha lá, desculpa, na isso, natureza, que é uma simbiose. hum, É? Em termos da natureza, tantos organismos vivos têm perfeitas simbioses um com o outro. Ambos tiram exato, alguma coisa benéfica do outro e ambos dão alguma coisa benéfica para o outro. claro. Têm interesse Eh, no relacionamento com aquela pessoa, mas também dão em troca. é isso. Eu, na verdade, não consigo ver as relações sem interesse, sabe? Eu tinha o meu grupo de futebol. Eu tinha interesse em ir jogar a futebol com aqueles amigos e esse interesse é negativo? Não, é um interesse social, é um interesse desportivo, tanto o meu como o deles. Então, exatamente. Por isso, eu acho isso extremamente interessante, esse ponto de vista. Se calhar a questão tem mais a ver com a forma como as pessoas interpretam essa palavra interesse, que é o interesseiro de uma forma negativa. Tu és mesmo um gajo interesseiro, só pensas em ti, não é? Que é esse conceito que a pessoa tem deste dizer, não é? De facto, associado a este conceito, o interesse é super negativo, não é? É uma pessoa que Mas, só mas, retira, só retira, só retira. isso. Mas o facto de eu pensar também só, não é só em mim, mas pensar em mim, também não é mal todo. Mas pronto, já entraríamos por outros campos.
porque é Sim, positivo também que eu concordo pense em mim, contigo. Também não é? concordo. Se Porque se calhar, eu só estiver a dar aos outros, vou-me estar a também deixar não, constantemente para segundo plano. Vamos estar a não falar de questões de funciona. autoestima, autoconfiança e por aí fora. Mas pronto, isso já seria outra questão. Não, isso é, Uh, vamos falar nisso. Na área do desenvolvimento pessoal, seguramente vamos abordar essas questões. Olha, eu tenho. Vamos sim, senhora. Eu tenho uma confissão para te fazer. Eu, na verdade, este aqui não é dos temas que eu me sinto mais à vontade em falar. Eu sou uma pessoa mais introvertida do que extrovertida. Uhum. Tenho vindo a corrigir isto ao longo do tempo. É uma área que eu tenho vindo a corrigir, que é a área de eu, de forma aberta, falar com as pessoas, conhecê-las. Na verdade, tenho desenvolvido muito esta parte desde que comecei o desenvolvimento pessoal, que era o que tu estavas a falar, os eventos de desenvolvimento pessoal, desenvolvi muito isso. E agora posso dizer que vou para alguns eventos, seja este, falei-te do Money Talks, posso falar de eventos de desenvolvimento pessoal, e vou para muitos destes eventos já para além de aprender coisas novas, para além de reforçar coisas que já sabia, eu vou com este interesse específico de também ligar mais pessoas. Tenho procurado trazer isto de forma consciente também para a minha vida, porque sentia que era uma lacuna na minha vida. E queria fazer esta ponte para perceber se tu na tua vida isto sempre foi natural, se tu sempre foste uma pessoa de pessoas, né, como se costuma dizer, uma pessoa extrovertida, ou se te identificas com a minha característica de introvertido. Né? Aí, olha, ainda bem que temos aí o azeite e a água. Não, eu de facto sempre fui uma pessoa de pessoas e todas as minhas atividades, quer sociais, quer profissionais, tiveram a ver com isso. Tiveram a ver com isso. E mesmo pensando a influência que as pessoas têm na nossa vida, não é? Relativamente ao nosso futuro. Eu, por exemplo, imagino, como eu já falei há tempos, quando foi a questão do meu despedimento, não é? Houve uma pessoa, não é? Cá está, uma pessoa que, que me fez abrir os olhos que era possível empreender, ok? Foi a pessoa que me levou, não é? Quando eu fiz parte da Bimbi, não é? Foi a pessoa que me convenceu que fazia sentido ser agente Bimbi. Convenceu-me, na perspectiva, mostrou-me como é que funcionava, mostrou-me os benefícios que eu podia ter, etc, etc. Porque, de facto, eu autocandidatei-me, por curiosidade, deixa lá ver, cá está. Mas teve que haver ali alguém, um interface, se aquela pessoa chegasse lá ao pé de mim com um tipo de conversa que, com a qual eu não me identificasse, eu se calhar não tinha dado esse passo e não tinha percebido. Sim, eu posso ganhar dinheiro e posso ter um rendimento, um bom rendimento, dependendo apenas do meu trabalho, sem estar ligado a uma organização, uma empresa, como assalariado. E se calhar por alguma razão, quando eu tive que dar esse passo empurrado, eu procurei coisas para fazer onde houvesse na base do negócio o relacionamento, como a Bimbi. Uhum. Não é? É um negócio de pessoas para pessoas. Não é? Nós entramos na casa das pessoas, relacionamos com as pessoas e claramente que aquela questão da empatia, da forma como nós interagimos com a pessoa, faz toda a diferença na conclusão da venda ou não. Não só, obviamente, mas também é uma parte. Nós dizíamos lá na Bimbi que a venda fechava-se nos primeiros 5 minutos em que nós estávamos em contato com a pessoa. Já agora, por acaso, há aqui, se calhar convém eh, explicar que há dois tipos de vendas, porque não sei se o público está familiarizado com Dirizado. isso, que é as vendas passivas e as vendas ativas. As vendas passivas, basicamente, as pessoas, nós temos uma determinada loja aberta ao público e as pessoas entram nessa loja para nos vir comprar. Depois já as vendas ativas, que eu sinto que cada vez estão mais em desuso em Portugal, que é basicamente o próprio vendedor ir ter com o cliente e iniciar o processo de venda. Um, e quando estás a falar da Bimbi, estás a falar de marketing multinível, marketing de afiliados, e portanto o método de venda é um método de venda ativo em que requer essa gerenciação, né?
Isso é português ou é brasileiro? É Hoje em dia português, é é tudo tanto brasileiro, vídeo, é tudo tanto, português. tanto vídeo brasileiro que eu já fico na dúvida. É Mas português é de tudo brasileiro, português, a ver se não João, é brasileiro. é tudo português. É isso, é isso. Mas pronto, requer essa gestão, né? Falando agora português de Portugal, requer essa gestão. Um, e é engraçado porque uma das coisas que eu estou a aprender no nosso projeto, que já vai entrar naturalmente mais à frente, é que o processo de vendas só vem com uma construção de relação. Ou seja, Exato. é quase impossível tu chegares lá e. É quase impossível, não. É impossível, a não ser que as pessoas tenham um interesse muito próprio naquele teu produto. Mas é muito difícil tu chegares lá e forçares logo a venda de início sem construir relação com as pessoas. E podemos voltar ao início, podemos elencar que muitas vezes esta conversa, ou seja, quando iniciamos a venda é uma coisa que é com interesse, mas eu sinto também que desde que comecei as redes sociais, muita gente vem falar comigo por causa de alguma publicação que vê e eu sinto-me genuinamente feliz por ver que uma pessoa, uh, só pelo facto de aquela publicação que até pode estar relacionada com uma venda, gera ali uma reação e que permita à pessoa voltar a conectar-se comigo por causa disso. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não, mas Eu acho isso gratificante. evidentemente que sim. E isso aí, quando tu recebes essas mensagens, penso numa coisa, ou seja, tu estás a entregar valor àquela pessoa. A pessoa identificou-se de alguma forma com aquilo e fez-lhe sentido, gostou, sentiu que era uma mais-valia, ou pensou, olha, aqui posso ter uma mais... Cá está, tinha um interesse, não há mal nenhum nisso, porque o teu objetivo também é esse, não é? E de facto, o relacionamento das pessoas é que depois vai fazer a diferença. E isso não quer dizer que isto podia ser, até parecer assim um bocadinho contraditório, quando eu disse que aquele primeiro impacto faz toda a diferença. Mas é precisamente esse primeiro impacto que vai te permitir abrir a porta a um bom É a relacionamento ou a um mau conexão. relacionamento. Há O ali uma primeiro conexão, impacto exatamente, o primeiro impacto é a conexão entre pessoas, neste caso. não há hipótese. Exato. Isso de facto faz toda a diferença. Faz toda a diferença, esse primeiro contacto. Por isso cá está. Quando nós pensamos negócio, business, não sei o que mais, é venda, 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 serviço, venda de produto, venda de serviço, venda de produto. E esquecemos que cada vez mais, de facto é verdade, as pessoas cada vez mais se identificam, e isto até pode parecer um bocado paradoxal. Ou seja, a sociedade, as pessoas estão cada vez mais afastadas. Uhum. Mas se tu fores ver, cada vez mais surgem modelos de negócios que têm como base o relacionamento das pessoas. A interligação com as pessoas, o contacto com as pessoas, procurares o tal networking que tu estavas a falar no início. E há um conceito, já falaste em empresas e isso levou-me, eu até pensei, olhei para cima porque isso estava-me a levar para o outro lado, que é muito, mesmo que não seja uma empresa de marketing multinível, marketing de afiliados, observem que quando há um determinado, por exemplo, software, eles fazem descontos para que as pessoas falem e aconselhem o seu produto. Porquê? Porque as empresas veem o poder que o falar tem. Ou seja, eu vender uma determinada marca, seja uma Netflix desta vida, seja um Revolut tinha isso, a ti ou a outra pessoa qualquer. Então as pessoas não, as empresas percebem esse poder e então lançam programas para chegar lá. E isso não é muito diferente do marketing de afiliados, não é muito diferente. O conceito é o mesmo. Só não tem Repara, comissões regulares à conta da venda, mais de resto. mas tens sempre um benefício. Claro que Pode sim. ser um benefício que a empresa te oferece, ou então, por simplesmente, tu falaste aí num canal de streaming de filmes e de séries. Um, o teu benefício, quando tu recomendas uma série a algum amigo ou amiga tua, teu, o benefício Nesse caso, é não é nenhum. teres alguém com quem partilhares, se calhar, alguma conversa sobre essa série. Podes estar a pensar nisso, mas isso vai acabar por acontecer, não é? E de facto,
há muitos modelos de negócio que não apostam em publicidade, que não apostam em marketings agressivos, nem marketings em redes sociais, apostam essencialmente é o quê? É no, olha, falaste da Netflix, né? Podemos falar da Bimbi e também podemos falar da MWR Live, que é aquilo que nos une em termos de empreendedorismo. Não é? Não há publicidade. A nossa forma de Uhum. funcionar é diretamente com as pessoas. Não é? Já agora conta aí a nossa história. Como é que tu chegaste a mim e como é que eu entrei e como é que nos relacionámos e como é que a coisa evoluiu? Se calhar para as pessoas verem que são coisas banais, não é? Sim, sim. Epá, João, isto eh, tudo, tudo começou quando, num determinado momento, num evento de desenvolvimento pessoal, não é? Nós nos cruzámos num ecrã, numa partilha, onde Online, tu, online, online, no ecrã, onde tu online. partilhaste que tinhas dado o passo. Já não lembro exatamente se já tinhas decidido, já foi há algum tempo, ou se já tinhas decidido, ou se Já estavas tinha, já mesmo. tinha, já tinha saído, já tinha saído. Pronto, já tinha sido. Mas tinha sido uma coisa que não há muito tempo. E eu fiz a conexão com o meu despedimento, não é? Com o empurrar para a frente. Houve ali uma conversa que eu percebi que tu podias ser uma pessoa que de alguma forma pudesse estar interessada em empreender, ok? Apesar de aquele momento que nós tivemos ali, depois não houve muito mais conversa sobre isso. Sim, foi muito breve, mas, Foi mas muito gerou breve. conexão. Há esse, há Mas, esse, há esse ponto que é importante. exatamente. Exatamente. E depois, num evento futuro da, da, da mesma pessoa, do desenvolvimento pessoal, desculpa. Presencialmente, nós, num almoço de convívio entre um conjunto de pessoas desse evento, conversámos um bocadinho, ficámos de conversar, marcámos, já não me recordo se marcámos mesmo uma data para conversar online, né? Criámos Ok. ali mais um bocadinho de conexão, a Cláudia também estava, eu conhecia a Cláudia, que não conhecia a Cláudia, não é? E depois pronto, e depois foi assim, depois chegaste à MWR Live, foi assim. Né? Depois houve a parte objetiva da parte da apresentação do negócio, do modelo de negócio, etc. Pronto, isso é a parte já mais técnica de inglês assim. Mas antes o que é que houve? Isso. E Houve agora, a diz. relação, a conexão. Era isso que eu ia dizer. E era destacar aqui alguns pontos, que é o ponto da conexão, o ponto em que às vezes é preciso aparecer, né? Há um ditado que eu associo muito a isto. Na verdade, eu nem sei bem porque é que se diz esse ditado, mas eu associo muito a isto, que é quem não vem, não vai. Ou Ok, seja, aparecer nos locais de fazer o networking, né? E exato. os antigos diziam muito isso, do quem não vem não vai, eu associo muito a isto, do estar com pessoas, de nos conectarmos. Depois há a questão de uma pessoa ao falar de si está a promover uma venda. Aliás, nós estamos sempre a promover vendas. Nós com este podcast estamos a promover a venda da nossa imagem, não é? Estamos a promover a venda da nossa pessoa, tudo, isto é tudo uma venda. Tudo, tudo. É que isso é muito giro. Isso que estás a dizer da questão da venda. As pessoas associam muito a venda à questão do vender aqui. Olha, tenho aqui esta caneta, quero-te vender esta caneta. Não é? Isso. Mas a venda não é mais do que a forma mais genuína, verdadeira e sincera de tu falares a alguém de uma coisa com a qual te identificas e gostas. E desde Quando o nós primeiro estamos a segundo dizer, nós vendemos uma venda. Fazemos uma exatamente, venda, estamos a fazer a venda da nossa imagem, do nosso. exatamente. A simples conversa entre dois amigos a debater um assunto é uma venda. Eu estou a vender a minha ideia. Tu estás a vender a tua ideia. Uma entrevista de trabalho é uma venda. Estás a vender os teus serviços. Estás a dizer àquela pessoa que está a entrevistar que és a última Coca-Cola do deserto para aquele posto de trabalho que aquela pessoa está a procurar. Olha, eu não me tinha lembrado dessa, mas é uma excelente Não perspectiva. é? É uma É, venda. é, é Quando verdade. estás a dizer aos teus filhos pequeninos, olha, está na hora de ir tomar banho, estás a Estás a ver? tentar vender a tua ideia que é para conseguires a seguir ir para a cama É sossegado, uma já com coisa os com a qual tu, prontinhos, exatamente, organizada, a vida social familiar organizada. é uma coisa com a qual tu te identificas e estás a vender aquilo de uma forma genuína e verdadeira. Sim, é preciso, filho, é preciso ir tomar banho, é verdade, não é mentira. Faz bem à saúde, tens de te lavar, é verdade, eu acredito nisso. É uma venda, Exatamente. E o não teu é? filho vai-te. Pelo menos no meu caso, o meu filho vende-me ou tenta-me vender o porquê que ele não quer fazer Ah, está aquilo, né? claro, então é a mesma coisa. Ele já está a treinar.
Por isso é que as pessoas são tão importantes e por isso é que eu não sei se isto tem alguma base científica o que eu vou dizer, mas eu tenho a ideia que, de alguma forma, as grandes empresas e os grandes negócios que têm mais sucesso, de alguma forma, tocaram o coração da pessoa. Isto pode ser uma ideia muito romanceada, mas se nós pensarmos que uma empresa tem mais sucesso quanto mais valor entregar, ou um negócio tem mais sucesso, eu acho que isto é uma coisa que é relativamente consensual. Quanto mais valor tu entregares à pessoa que está a comprar o teu produto ou o teu serviço, mais a pessoa quer repetir, mais a pessoa vai referenciar, etc, etc. Mais Podes, venda. podes explicar o que é entregar valor numa venda, num produto, num serviço? Sim, ou seja, olha, eu, por exemplo, vou se calhar dar um exemplo prático. Epá, eu estou a falar muito, João, mas podemos. Não, porque eu tenho, nestes temas eu tenho muito mais a aprender contigo do que tu comigo, a verdade é essa. Por exemplo, eu tenho um alojamento local, não é? Porque é que eu sou super host? Porque é que eu em 300 e quase 40 comentários, ao longo de uma data de anos, tenho uma média em 5 de 4.9 em 340 ou 50 comentários que eu tenho já. Porque estou a entregar Procuras valor sempre à mais pessoa. além? Porque estou a entregar. Eu acho que nem é tanto mais além. É tentar criar ali um espaço e eu acabo com. Já vou. É em criar aqui um espaço em que a pessoa, quando vem passar 2, 3, 4, 5 dias que seja naquele alojamento, sinta que esteja verdadeiramente em casa, mas fora de casa. Ou seja, Então um isso. espaço suficientemente confortável para a pessoa estar relaxado, usufruir, não estar preocupado que está sujo ou isto ou aquilo, etc, etc. Mas, ou seja, que está em casa, mas ao mesmo tempo não está em casa porque não tem que preocupar-se em pôr a roupa a lavar ou não tem, whatever, tudo aquilo que, não Olha, eu é? concordo com tudo o que estás a E dizer. por isso, deixa-me só terminar, e por isso é que eu Diz digo isso. isto, quando as pessoas chegam à altura, sempre quando eu faço o check-in, digo, porque nos próximos dias esta vai ser a vossa casa. Digo sempre esta frase no meio, porque de facto, e eu acho que se eu conseguir fazer isso, estou a entregar um valor fantástico às pessoas. Mas eu Eu acho que acho que tu procuras basicamente ir entregar sempre valor mais é além. isso. Hum? Acho que estavas a ter aí uma certa falta de modéstia, porque eu acho mesmo que tu procuras entregar, sair sempre um bocadinho mais além na tua entrega de valor. E uma prova disso, não falaste disso, mas é bom que saiba, é tu dar-te ao trabalho, e eu estou a falar de uma forma muito positiva mesmo, é dar-te ao trabalho de ir lá receber as pessoas, porque a maior parte dos alojamentos locais em Lisboa mete lá assim uma coisinha quadrada. Opá, é claro que nem todos têm a disponibilidade de ir lá receber as pessoas e por aí fora. Mas a maior parte dos alojamentos, e se calhar nem todos os donos dos alojamentos locais não têm essa capacidade. Deixam lá a caixinha com a chave e a pessoa faz o check-in. E tu quando vais lá, e tu quando vais lá entregar em mão, dizer essas frases bonitas, e acredito, vindo de ti, acredito mesmo que são sentidas porque tu gostas de falar com as pessoas, tu gostas de saber mais sobre as pessoas, isso é ir mais além. E quando uma empresa, quando uma pessoa, quando alguém, seja uma instituição ou não, faz isso, a pessoa senta. Estás a perceber o que eu estou a dizer? A pessoa No coração, ajuda a foi o que eu estava a conectar-se. dizer. Isso, toca no coração, exatamente. Uh, e ao fim e ao cabo, isto também é um processo de venda. Este tocar no coração também é um processo Claro de venda. que é. Eu hoje fui fazer um check-in a uma senhora que veio com uma amiga, ela tinha estado há 2 anos no meu apartamento e repetiu. E hoje fez questão de dizer isso. Ela já me tinha dito isso, eu já tinha identificado que ela era repetente, não é? Mas fez questão de dizer isto. Eu gostei tanto do teu apartamento, que desta vez vi com esta amiga e também quis vir para ele. E percebi, e depois até fez o comentário, pá, mas isto não foi fácil, teve que ser com uma grande antecedência, porque de facto é verdade, porque a taxa de ocupação é altíssima. De facto isso é verdade. E isto é possível, isso é possível em todas as atividades. Em todas as atividades. Desde a venda mais direta olha, no mercado, por exemplo, e tu tens experiência disso. Porque é que as pessoas repetem, não é? Vão sempre àquela banca, não é? Eu falo por mim.
Eu muitas vezes, eu tenho consciência, muitas vezes os produtos não são muito diferentes. Mas há ali alguma conexão que se cria com aquela pessoa, com aquela senhora, com aquele senhor, ou a forma como ele nos diz o bom dia. Não estou a dizer que é sempre assim, está bem? Mas podemos ser aqui um bocadinho Sim, românticos, que não, até às não, eu vezes um gajo identifico-me, eu chega à identifico-me. praça ao sábado de manhã e aquilo é vai deito, não Eu, é? eu identifico-me porque eu, por acaso acho que nunca disse aqui no podcast, eu ajudo a minha avó às vezes a vender hortaliças em feiras e a minha avó tem, assim, algumas quantidade de pessoas já consideráveis, principalmente numa altura como agora, que é uma altura de plantação. A quantidade de pessoas é considerável. Algumas chegam a esperar bastante, não quero estar aqui a dizer números, mas chegam a esperar bastante. E eu ouço, enquanto às vezes estou a servir, a tirar as hortaliças lá dos tabuleiros, vou ouvindo assim às vezes uma conversa aqui, uma conversa ali, quando as pessoas não estão muito chateadas por estar à espera, o que às vezes também acontece. E muitas delas dizem: é certo que eu estou aqui à espera, se calhar espero mais de meia hora, mas eu aqui eu confio. Eu sei que não vou estar a pedir uma couve e a couve é, por exemplo, lombardo e vou estar a levar a couve tronchuda, né? E eles, por acaso, até dei duas muito diferentes. Mas as pessoas acabam por dizer isto e esperam para não ser enganadas muitas vezes. Ou então esperam porque sabem que o produto é bom. Também já tive várias pessoas a dizer isso. Pá, a agricultura é um risco, mas eu aqui sei que vocês usam os melhores sementes. Até são mais caros, eu sei que são mais caros, mas sei que a qualidade é boa porque eu já experimentei e a taxa de sucesso é superior aos outros lados. Então eu vou ouvindo estes feedbacks nas pessoas Isso e é as entregar pessoas, valor. Isso é entregar valor. exatamente, e as pessoas, e atenção, aquilo é agricultura, aquilo pode vir mau tempo, pode estragar, pode acabar por morrer porque aquilo não serviu, Ahm, mas as pessoas acabam por notar valor nisso, no conselho que se dá, no olha, então, mas como é que se planta isto? Olha, o espaçamento é este, faça isto, meta-lhe um adubozinho assim assado e não sei o quê. Isso tudo é entregar valor à pessoa e a pessoa identifica-se com isso. E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha avó muito, muito bem, é essas coisinhas, estas pequenas coisinhas de como tratar o cliente. Até o facto de se inserir um bocadinho de humor pelo meio, às vezes há pessoas que vão lá pelo humor da minha avó. Do humor pelo Humor, meio. humor, humor, sim, humor. Há pessoas que também chegam lá e acabam por ir, não estão assim meio que à seca à espera, estás a perceber? Lá vai vendo uma piada, não sei o quê. Eh, exatamente, então as pessoas gostam disso. E eu tenho reparado nessas coisinhas Claro, engraçadas. claro que sim, É uma claro que das sim. coisas que tenho aprendido com a minha avó. Eh, Agora, tinha aqui outra pergunta para ti, que é uma coisa se calhar mais prática para quem quer construir assim uma rede de contactos e uma rede mais ampla, né, de pessoas com quem possa falar, que é António, conta-me os teus segredos, como é que tu geres uma rede de pessoas, como é que tu mantens as pessoas próximas, qual é o teu segredo, a tua fórmula do sucesso em 15 minutos? Isto não há segredos. Diz-me. Não, há aqui duas. Há questões mais técnicas, não é? Que têm a ver com as tarefas específicas que tu podes fazer para conseguir chegar às pessoas, para chegar às pessoas de uma forma correta, mas eu acho que não é tanto isso que tu estavas a perguntar, por não. Tem a ver mais com a parte da ligação com as pessoas, certo? Olha, até para se fazer mais concreto, como é que se constrói essa rede de pessoas e como é que se. Agora comecei a falar da agricultura, isto me vem à cabeça. Como é que se aduba? Estás a ver aqui a rede de pessoas? Como é que se mantém? João, essa pergunta dá uma resposta muito longa, mas eu vou tentar abreviar e ir para a parte que se calhar pode ser mais produtiva. Ou seja, quando tu começas algum negócio que seja de relacionamento, que tenha networking pelo meio, em primeira análise, tu vais tentar chegar às pessoas que são mais próximas. E muitas vezes, não é sempre, o que acontece é que são as pessoas mais próximas que tu até tens umas boas expectativas, que são aquelas que te dão. Epá, eu pensei numa expressão, mas é muito forte. São aquelas que te dão para trás. Ok? Olha, eu tinha essa pergunta para te fazer e passou-me há bocado. Foi? Então, mas Foi. olha, já É viste? que as pessoas.
Eu ia constatar isso, que as pessoas mais difíceis de vender são as que nos são mais próximas. E sabes porquê? E eu ia te perguntar o porquê. Eu Agora acho que, sim, agora basic, estamos com a mentuna. eu acho que basicamente tem a ver com uma coisa, tem a ver com autoridade. Tem a ver com a autoridade, porque, e atenção, não se veja a autoridade como uma coisa negativa, não é aquela autoridade de mandão, ok? Sim. A autoridade, sim, eu sei que tu sabes. A autoridade tem a ver com o facto da pessoa te reconhecer elegibilidade profissional. Isto é um grande palavrão que saiu bem. Ou seja, tu quando estás numa atitude de networking, de venda de um serviço, de um produto, de mostrar um modelo de negócio, whatever, aquilo que seja, não interessa, vender uma Bimbi, conversar com alguém sobre a MWR Live, não interessa. Se for com um familiar ou de uma pessoa mais próxima, os amigos e não sei o quê, não sei o que mais, há um relacionamento, aquelas pessoas mais próximas, há um relacionamento de muita familiaridade. Pode ser família mesmo de sangue, ou pode ser aqueles amigos que nós escolhemos como nossa família. Não é? Pronto. Geralmente são com esses primeiros que nós falamos. E não há tanto o reconhecimento, não é? Da, dessa autoridade, não é? No que diz respeito à parte do negócio. Eu não sei se me estou a fazer entender. Quando tu passas depois para um nível de pessoas também com as quais tu te relacionas, mas já não são aquele teu inner circle, ok? São pessoas que até tens um relacionamento até pessoal, mas não é muito regular, mas que do qual até sabem o que é que tu fazes na vida e que te identificam como uma pessoa empreendedora e que te identificam como uma pessoa profissional e que te identificam como uma pessoa séria e que te identificam como uma pessoa aberta ao crescimento. Isso vai Uhum. gerar o quê? Na outra pessoa? Vai gerar o sentimento de autoridade, que tu és uma pessoa que tens autoridade relativamente a isso. Portanto, quando te ouvem, a sua cabeça já está num posicionamento de maior aceitação relativamente àquilo que estás a dizer. Porque senão, naquele inner circle, lá vais tu com as tuas conversas, lá vais tu com os teus negócios, lá vais tu com as tuas bimbis, lá Então, vais tu com as tuas viagens. de forma prática, uma pessoa que tenha saído, como é o meu caso, da GNR, que de repente se apresenta, entre aspas, como um empreendedor que tem um projeto na área das vendas, não é? Essas pessoas, quando tu abordas nesse sentido, elas, a nível de inconsciente, não estão preparadas para, para aceitar aquela venda porque não te reconhecem a autoridade de vendas. Pode Faz ser uma sentido? razão. Sim, pode ser uma razão, exatamente. Claro. Não quer dizer que tu, junto dessas pessoas, também não possas ter sucesso. Sim, sim, Ok? sim. Eu estava a falar é que isto é um bocadinho, nós não, quando isso acontece, claro que nós temos que falar com essas pessoas. Não vamos deixar de falar com essas pessoas, não é? Obviamente. Mas não seja por uma coisa. Se tu tens na mão um negócio no qual tu acreditas e que é bom para ti, as primeiras Vai ser bom pessoas, para as outras pessoas. e aqui vamos pegar naquela história, é a construir uma rede com intenção, não é? Uma intenção de oferecer, de dar. Okay? O meu interesse, não é? Tenho interesse que uma pessoa construa um negócio comigo, ou que seja meu cliente, ou whatever, aquilo que seja, tem a ver também com. Começa também por aí. Eu tenho que dar alguma coisa à pessoa. Ou seja, agora perdi-me aqui um bocadinho na deriva da conversa, mas voltando às pessoas mais próximas, isso vai acontecer. Ou seja, é para nós também não fica. Para a pessoa quando começa e tem aqueles diz, e eu estava à espera que o meu primo. O gajo tão porreiro, é um gajo empreendedor, etc, etc, etc. Mas é teu primo, conhece-os desde os 2 anos, andaram à chapada um com o outro, andaram a correr, andaram de bicicleta, blá, 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 blá. Não quer dizer que depois não possa haver relacionamentos a esse nível com pessoas mais próximas. E claro que sim. Mas as pessoas às vezes ficam desiludidas. E não fiquem. Pensem assim. Pelo menos com estas, foi um início, uma porta mais fácil para começar a treinar, a apresentar o meu negócio. Foi uma forma para eu testar a minha forma de comunicar. Mesmo que o resultado não seja muito positivo, serviu de treino. Olha, lembrei-me aí de uma pergunta interessante. Isto é um podcast para empreendedores, uh, e agora quero fazer uma pergunta que, independentemente de ser uma empresa, ou seja, de empreender na área do marketing multinível ou de eu ter empresa própria, uh, isto porquê? Já agora fazendo a ressalva.
Eu quando abro uma empresa, a não ser que seja uma loja física e que fique à espera que as pessoas lá cheguem, e quando é sobre vendas, eu vou ter que vender ativamente, né? Ou seja, imagina, eu crio um site, até pode ser um comércio, para não estar a aprofundar muito, pode ser um comércio de produtos, de bens. E eu vou alimentar esse site, vou fazer stock, ou seja, vou stockar e vou ter que fazer a venda a pessoas. Essa venda inicial vai ter que ser ativa. Eu vou ter que chegar ao pé das pessoas e dizer assim: está aqui o meu site, nem que seja por força das redes sociais, porque um site nada mais é do que uma casa no meio de um deserto que é a internet. Tens de dar a Isso vai ser uma conhecer. venda ativa. Exatamente. Ou seja, e a pergunta vai no sentido de como é que eu me dou a conhecer às pessoas, como é que eu inicio este processo de venda? Nessa questão das coisas mais físicas, estavas a falar da Independentemente de uma ou de outra. Pode ser no marketing multinível, porque a venda é pessoa a pessoa, ou pode ser, ou Sim, se quiseres, podes falar um bocadinho de cada. João, como tu sabes, a parte da loja mais ter uma loja própria, nunca tive essa experiência. Sim, sim. Nem, no conceito de, mesmo que seja como estás a falar, uma loja, um e-commerce, Então, não é? então, mas vamos supor, tu tens um. Queres abrir uma empresa de serviços. Não Uhum. interessa. Tu prestas serviços a outras pessoas. Tu vais ter que dar a conhecer os teus serviços. Como é que fazes? Ou como é que farias? Eu posso dizer como é que faço. Eu falo com as pessoas. Basicamente é isso. Então, tu, independentemente da área, farias uma venda ativa. Sempre, sempre. Claro que nós ao fazermos este podcast, nós ao estarmos nas redes sociais, não é? Nós damos-nos a conhecer. E há pessoas que chegam até nós, não é? Que nós nunca falámos antes, Exato, é verdade. não é? Isso já te aconteceu. A mim também já me aconteceu, não é? Até já me aconteceu outra coisa engraçada. Pessoas que são minhas amigas, ok? Olha, uma delas está connosco na NWR Live. Que eu ainda não tinha a contactado, foi ela que me contactou porque me viu uma publicação minha. Mas isso não é o grosso. O grosso é o que nós fizemos, João. É a conexão. Eu, pelo menos, é assim que trabalho. É assim com a qual eu me identifico fazer mais, como nós costumamos dizer, no mercado quente. São as pessoas que nós conhecemos e não tanto no mercado frio. São as pessoas que nós não conhecemos que vêm de leads geradas por o que quer que seja que nós E possamos entender. sentes que esse mercado quente acaba ou não tem fim? E se não tem fim, como é Eu que acho o que conforme alimentas? mas ela nunca acaba. Eu acho que não acaba. Virtualmente Eu nunca também acho acaba. que não acaba, mas porquê? Porque, atenção, já agora vou-te explicar onde é que eu quero chegar com o meu objetivo desta pergunta. É que há muitas pessoas que a principal objeção é: eu tenho poucos amigos ou um círculo fechado. Ok. É isso que eu quero, estás a perceber? É isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar essa objeção das pessoas. Eu tenho um círculo fechado, eu tenho poucos amigos. Eh, eu não vou conseguir chegar mais longe do que fazer duas ou três apresentações, porque são os meus amigos mais próximos. Para já uma pessoa que me diz isso, se a pessoa só faz fazer duas ou três apresentações, não vai ter sucesso em nada de atividade que seja em termos comerciais. Mas acredita que há muitas pessoas que pensam assim, tá? Mas eu não estou a dizer que as pessoas pensam e que está correto. Eu estou a dizer que só fizeres duas ou três apresentações, esquece. Ou fazes a apresentação àquele gajo bilionário que te compra um negócio por 100 milhões porque é um mecenas e gostou da tua pinta e dá-te 100 milhões por uma coisa que vale qualquer coisa, né? Isto é uma invenção, obviamente. Ou o que tu estás a dizer é que as pessoas até podem achar isso. Mas o que vai acontecer é que se calhar a pessoa no seu telefone e no seu meio, puxando ao que tu estás a dizer, a pessoa considera que só tem 20 amigos ali. São 20 pessoas com que ela se relaciona à vontade e que tem à vontade para se relacionar. E para ela chega, não conhece mais ninguém. Mas na realidade a pessoa se calhar tem uma lista telefónica de 400 ou 500 números. E há formas de tu agarrares nessa lista telefónica e já vou buscar a parte mais técnica. Há formas que tu tens de ires aquecendo esses contactos para que os tornares convidáveis.
Ou seja, se é um contacto que tu até te relacionaste com a pessoa há 2 ou 3 anos, um bocadinho num evento qualquer e ficaste com contacto porque até tiveram ali uma conversa porreira e se calhar nunca mais na vida falaram, há uma forma de chegares a essa pessoa. Há técnicas que são comprovadamente de êxito que tu podes fazer para que esse contacto que está completamente gelado, congelado, se torne um contacto quente para que tu possas convidar a pessoa para conhecer o teu modelo de negócio, marketing multinível, a tua loja eletrónica, se tiveres uma posição de mais da proximidade direta com a pessoa. Não sei se era tanto por aí que tu estavas a ir. Eu queria entrar na parte técnica, se puder ser, eu queria entrar na parte técnica. Que Ah, é, querias. Diz, então vá, queria, força. Então queria o que é que explicar, tens a dizer sobre explicar, isso? porque eu também estou numa posição de aprendizagem, Então vá. e por isso também quero aprender, que é, eu sei muitas das respostas. Então vá, mas podes dá-las. De quê? Sobre aquecer o contacto? Eu não sei se estavas a falar do método Ford, é isso? Sim, também. Também. Então pronto, posso falar do método Ford. O método Ford basicamente é falar, ou seja, é um acrónimo, não é que se diz? Estava à procura da palavra, acho que é acrónimo. Estava à procura da É. palavra. É um acrónimo que, Acho que é acrónimo, sim. que tem como função fazer-nos lembrar do que é que podemos perguntar a uma pessoa. E neste caso é família, ocupação, recreação, e dreams, sonhos. Ahm, Família, não, recriação, ocupação, dinheiro. ocupação. Eu olho a meter sonhos no meu Excel. Eu gosto mais de sonhos. Mas é Alterei. dinheiro. Mas o Alterei. Ford é dinheiro. Sim, Eu mas diz, estava na diz, ideia diz. que era Dreams, mas pronto, não interessa. Então, com esse acrónimo e que nos permite depois nos lembrar dessas coisinhas, a partir daí lançamos perguntas, né? Como é que estão a família, como é que está a família, como é que estão os filhos, como é que está, sei lá, a mulher, o marido, ah, os tempos livres. Olha, há bocado falei do futebol, então como é que anda aí o grupo da bola, que já não fui aí ao tempo por causa da seleção, a malta está porreira, não está porreira, e por aí fora. Esse é um método que nos permite criar conexão com as pessoas. Temos um método, uma técnica comprovada, permite-nos criar conexão com as pessoas. Uh, e depois, este era o primeiro. Tens alguma coisa a acrescentar a isto? Este método? Ou se conheces outros que eu não tenha mencionado? Isso realmente o Ford permite conhecer o estado em que aquela pessoa está, naquele momento, né? Como é que está a família, né? O que é que ela tem feito, né? Como tu dizes muito bem, né? A ocupação, o que é que ela está a fazer, se continua no mesmo emprego, o que é que se vai, se gosta de jogar à bola e como é que está a parte financeira, claro que não vai, como é que está a tua conta bancária? Não se faz essa pergunta. Mas também há outra ferramenta aqui que nós usamos muito, não é? E essa está corretíssima, mas essa tem a ver um bocadinho mais com perceberes como é que está aquela pessoa. Agora, se é o momento mais apropriado para conectares a pessoa ou não, para tu ligares para essa pessoa, nós usamos também o que nós chamamos os termómetros, o aquecer o contacto. Uhum. Não é? Podes Como é que explicar está o o que é relacionamento? o. Sim, como é que está o relacionamento, o teu relacionamento com essa pessoa, por exemplo? Não é? De 0 a 10? Se já falas com ela há muito tempo, se não falas, a dinâmica empreendedora dessa pessoa, se é uma pessoa que tu achas que tem um nível empreendedor alto ou não, qual é a dor de cabeça dessa pessoa, se é o filho que vai para a universidade, ou se foi despedido, não é? Por exemplo, ou é um familiar que está doente, e depois também saberes como é que está a parte financeira da pessoa. Ok? Isto é o que te permite dizer, olha, está num bom relacionamento, tenho uma boa conexão com a pessoa, se calhar posso contactar essa pessoa. Mesmo que eu não saiba muito das outras coisas. Mas se tiver um bom relacionamento, se é uma pessoa que eu falo com ela regularmente, etc, etc, não parece assim cair de paraquedas. E aí se Isso. calhar posso também fazer o tal forte a seguir, não é? Para perceber como é que ela está. Ok. Isso é uma técnica que tu fazes e ensinas, né? Porque Exato. eu Mas sou isto teu não é mentorado. segredo, Eu, eu, isto eu faz. aprendi, eu aprendi isso contigo na MWR Life, né?
Portanto, ou seja, isto para dizer o quê? Que são métodos que são possíveis de aprender. Neste caso, eu aprendi através do nosso projeto, a MWR Life. E agora eu queria levar, esta era a primeira parte, que é manter os contatos que existem, eh, através destes métodos. E a segunda parte é aumentá-los. O que é que tu usas para aumentar os contactos? Porque tu dizes que gostas muito de trabalhar nos contactos quentes, ou seja, são estas pessoas que tu conheces e que tu acabas por ser tu a promover a venda e não eles a vir ter contigo para fazer a venda. E agora há a segunda parte, que é o que é que tu fazes para aumentar estes contactos? Eu sei, nós os dois somos um exemplo disso, né? Mas há mais algum Vou método dando que mais tu faças? profundidade, vou dando mais profundidade à minha lista, não é? Ou seja, aqueles. Primeiro há contactos novos que vão aparecendo. Tu foste um caso desses, não é? Nós não nos conhecemos assim há tanto tempo, não é? E nós percebemos que são pessoas que. Porque nós depois automaticamente vamos começando a fazer isto quando estamos a relacionar com uma pessoa e a conversar com uma pessoa, já estamos a pensar nestas coisas, não é? E isto é os contactos novos que naturalmente na vida vão acontecendo. E engraçado é isto. À medida que tu também vais ganhando autoridade e posicionamento relativamente a isso, mas isso já não é tanto que tu querias. Já vão começar a surgir outros contactos mais frios. Mas dos contactos que eu já tenho, se calhar há momentos em que eu tenho que ir aprofundar dar mais profundidade à minha lista. Ou seja, pessoas que se calhar anteriormente eu podia pensar que não ia contactá-las, não seria uma primeira escolha, e às vezes surgem boas oportunidades com essas pessoas também, que numa fase inicial podiam não ser aquela pessoa que nós íamos contactar, não é? Íamos continuando a aquecer os contactos cada vez mais. Isto não sai muito disto, João. Não sai muito Mas já disto. agora tu estavas a falar no ponto 3 e eu achei interessante porque eu não me estava a lembrar do ponto 3 que é quando tu já és reconhecido por esse teu estilo de vida, né? Ou seja, quando as pessoas já te reconhecem por seres um empreendedor que dá oportunidade a outras pessoas que também querem começar a aprender e a empreender, as pessoas começam a aconselhar-te. E tu estavas a entrar aí no ponto 3 que também é extremamente interessante. Já, isso acontece. Isso acontece, isso naturalmente acontece. Por exemplo, para não estar sempre a falar da mesma coisa, na Bimbi funciona muito assim, não é? Sim, porque a Bimbi é um modelo de marketing multinível que promove venda. Venda de produto, neste De um caso. produto É o que eu quero dizer. e não só. E agora vou-te contar um segredo. Tu nunca foste meu cliente Bimbi. O que se vende o conceito é este. Eu sei que infelizmente não é sempre que se passa. Quando tu vendes um produto, não estás a vender só um produto, estás a vender um serviço de excelência, ok? E quando as pessoas me perguntavam, porque infelizmente às vezes já, sim, olha, isto é para falarmos é para falar. Às vezes há pessoas que não têm tantos escrúpulos, não é? E vendem a venda. Ou seja, o que é que quer dizer? Se me comprar a Bimbi, eu ofereço-lhe isto, mais. Não. Vendem a venda. Ou seja, a pessoa acaba por estar mais interessada no que a pessoa lhe vai oferecer do que no produto em si. E isso aconteceu muitas vezes. A pessoa pergunta, então, António, mas tu, aquele teu colega da Bimbi oferece-me isto e isto. E o que é que me oferece? Eu ofereço o serviço do melhor agente Bimbi do mundo. Também tem valor. Era o que eu respondia. Também tem valor. A malta é que Ponto. muitas vezes. E é Porque assim, repara uma coisa. Mas já agora, para aí, se me permites fazer aí uma pausa. Porque o que é preferível? Tu, entre aspas, seres subornado numa venda e depois, quando tiveres dificuldades, a Bimbi estar encostada porque nunca mais vais poder recorrer àquela pessoa, porque o único interesse da pessoa era promover a venda e depois, saco de água do capote, a venda está feita, ganhei a minha comissão. Ou preferes não receber esses produtos adicionais e saberes que tens ali ajuda à distância de um contacto a qualquer momento. sem, sem hesitar a segunda opção. Sempre. Porque Isso tem muito valor. Isso tem muito eu valor oferecia e isso. E João, e acredita que houve pessoas que entraram comigo nesta conversa, porque, uh, porque havia muito esse. Infelizmente havia, não sei se ainda há, não, porque eu já estou fora da Bíblia há algum tempo.
pessoas que faziam muito, agentes faziam muito esse tipo de venda, vender a venda. E havia às vezes pessoas, quando eu dizia isto, ficavam assim e percebiam. Havia outras, então não. Então eu vou ter com o seu colega. Então, bom. Se calhar também não me interessa este tipo de cliente. Porquê? Porque se calhar esse cliente é um cliente que não vai usar tanto a Bimbi, não vai se apaixonar tanto pelo produto, não se vai apaixonar tanto pelo serviço e não vai referenciar. Uma pessoa que faça uma compra genuína, e quando eu estou a dizer uma compra, agora podemos alargar aqui um bocadinho mais o conceito. A compra de um produto, ou a compra de um modelo de negócio, ou a compra de um serviço, não é? Como por exemplo nós quando estamos na MWR Live, não é? Estamos a usar, estamos a vender, desculpem, não é usar, estamos a vender duas coisas. Modelo de negócio, não é? Quando apresentamos um modelo de negócio a alguém, como é que funciona em termos de negócio, de business, de rendimento, de comissões, etc, etc. Não é? Mas também estamos a vender um serviço, apesar de nós não vendermos o serviço. Porquê? Porque os principais, no caso da MWR Life, os principais utilizadores ou clientes do próprio serviço, que são as viagens, são os próprios embaixadores que promovem o negócio. Isto pode parecer Eu por assim um acaso acho que bocadinho. ainda, eu por acaso acho que ainda vendes outra coisa. Eu acho que tu acabas por vender um modo de vida completo. Porque repara, porque repara, não, não, repara, tu tanto podes oferecer a possibilidade da pessoa começar a empreender, como podes oferecer o lifestyle das viagens. E Uhum, isto uhum. conjugado é um modo de vida diferente. Então tu tens a capacidade de vender um modo de vida que a pessoa eventualmente possa ambicionar, né? Se for esse o caso, se for essa a ambição da pessoa. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E concordo Eh, contigo plenamente. E concordo contigo plenamente. E concordo. Olha, E diz, mas não, 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 não não, ia queres. mudar de assunto, eu ia mudar de assunto. Então deixa-me só dizer, só. Epá, já está grande. Isto deixa-me só dizer aqui uma coisa rapidamente relativamente a isso. Isso de facto faz diferença em pessoas, em algum tipo de pessoas. E muitas vezes essa visão da possibilidade de ter um estilo de vida diferente, ser dono do seu tempo, etc., ter um estilo de vida associado a viagens, sim senhor, etc., etc., um lifestyle, é aquilo que vai dar a possibilidade à pessoa de pensar assim: sim, é isto que eu quero, eu vou dar o passo. Porque no network marketing tu falas com dois tipos de pessoas. Não é? Falas com pessoas que já estão habituadas a este tipo de atividade de negócio, de networking, não é? De relacionamento multinível, e falas com pessoas também que nunca fizeram nada a nível do É marketing isso. multinível. Falas E com para essas muito pessoas, tipo de pessoas. Falas com muito tipo de pessoas e até já, falas com pessoas que depois vêm a dizer que isto são alguns esquemas pouco aconselháveis, que atenção, não quero adoro. entrar pela parte, eu não quero entrar pela parte negativa, mas, mas a verdade é que está associado a isto, ou seja, as pessoas associam as instituições de marketing multinível a esquemas de pirâmide. Exato. E às vezes eu acho que até é um bocado por. Às vezes, não. Para mim, sempre que fazem isso é por ignorância. Porque, por exemplo, a Bimbi é um marketing multinível. Não há nenhum esquema. NWR Life, pronto, é escusado. Estamos a falar em causa própria, e também não é nenhum esquema, obviamente. Mas tinhas a Tupperware que abriu falência e também promovia vendas, era um marketing multinível. Mas Tens abriu N, falência N, não foi N. por ser, não Sim, foi por sim, causa do sim. modelo de negócio, foi por uma questão de má gestão da própria Sim, empresa. tens razão, ainda bem que fizeste essa ressalva porque eu estava a pensar na marca e depois lembrei-me que abriu falência e não desconectei por causa disso, mas efetivamente não abriu falência por causa do modelo de negócio, abriu falência por causa de gestão. Mas Olha, acaba por ser desculpa lá, um João, modelo. a prova da sustentabilidade deste tipo de negócio, podemos falar na Tupperware. Os meus pais casaram em 69, ainda têm Tupperwares da altura do casamento. Uhum. Portanto, não é? Não é? Aqui a questão, a grande diferença para mim entre uma empresa que seja multinível e uma empresa normal é que uma empresa normal, ou melhor, uma empresa de marketing multinível opta por gastar
o seu dinheiro de forma diferente. O marketing é feito pelos afiliados, que acabam por ganhar dinheiro com a venda dos produtos, e Ou não serviço. sob a Também pode forma, ser. sim, produtos ou serviços, né? E não sobre a forma de publicidades, não sobre a forma de marketing. Estas empresas não precisam gastar dinheiro com o Instagram e com os Facebooks desta vida, porque os afiliados fazem essa publicidade por eles. Enquanto que as outras empresas precisam. Isto é um bocadinho como, por exemplo, imagina, a Sagres ou a Superboc ou outra qualquer, agora em vez de gastar dinheiro para os. Eu nem sei quem é, por acaso não sou fã de futebol, a nível de ver, né? Não vejo futebol, por isso nem sei quem é que publicita quem. Mas era a mesma coisa que eles agora deixarem de chegar ao pé dos grandes clubes de futebol e deixarem de fazer publicidade e passar a ser por. Olha, tu tens aí um barzito, faz-me aí o marketing de afiliados, representas a minha marca nesse barzito e aconselhas aí as pessoas e eles começam a ganhar comissão. É um bocado isto, estás a perceber? É a diferença do modelo de negócio. A empresa é legal, a empresa está registada, as empresas estão Sim, legais, estão registadas, têm há tudo em muitos dia, negócios. só que é uma estratégia diferente, é uma estratégia em que usam pessoas para chegar às pessoas e não publicidade para chegar às pessoas. Não usam plataformas para chegar às pessoas. E eu acho que é esta a grande diferença que não se percebe. Yeah. Eu concordo com isso e dando a chega àquilo que tu estavas a dizer, repara, os empreendedores que estão num negócio de marketing multinível, ok? Que são, posso dizer, os funcionários da empresa, entre aspas, porque nós não somos funcionários, nós temos uma parte, somos representantes da empresa, temos uma parte do o negócio é o nosso próprio negócio, fazemos nós a publicidade da empresa. Os senhores e as senhoras, claro que as empresas de marketing multinível têm funcionários pagos, evidentemente sim, tem uma Sim, máquina, sim. etc., mas é infimamente Não é? mais pequena. E tem que dar o suporte informático, se for o caso disso, e Etc. por E aí tudo, fora. formação, pá, uma série de Sim. coisas. E em termos de gestão, tudo. Mas falaste há bocado das cervejas. Não são os senhores e as senhoras que trabalham na Sagres que andam ao fim de semana com os cartazes, beba, Sagres. Não. A empresa tem que chegar ao cliente de outra forma. Era aquilo que tu estavas a falar. Yeah. Não sei se queres dizer mais alguma Então, coisa sobre isto, senão a gente podia falar um bocadinho que eu estou mortinho para isto, mesmo, é capaz de ser mesmo bom para a gente acabar isto hoje. Das grandes diz lá. diferenças entre o marketing multinível, legal, legítimo, eh, top, com os esquemas ou os piramidices, como nós dizemos na nossa gíria, as piramidices, não é? Ponzi Sim. scheme. Ah, Eu cada vez que falo em Ponzi schemes tenho que trancar a boca que é para não dizer aquilo que tu sabes. então, mas podes É melhor dizer, não dizer não, aqui. Não vou dizer aqui. mas podes, pronto, está bem. Porque É é o único assim, Ponzi scheme legal. basta as pessoas, e fazendo aqui uma coisa muito, muito rápida, basta as pessoas perceberem isto e quando lhes apresentam alguma coisa, fazer este raciocínio. Pronto, não é para a pessoa, é legal, é legal, é legal, é legal. Pronto, isso também depende da pessoa, está bem, também depende da credibilidade que a pessoa tem perante ti, não é? Se é uma pessoa que tu consideras que é credível, se calhar para ela dizer é legal, tu vais acreditar que é legal. Se é uma pessoa que já te disse 3 ou 4 vezes que é legal, depois tu percebes que andou metido em esquemas, não tem credibilidade nenhuma. Pronto. Mas geralmente há três diferenças que nós podemos pensar. Antes das diferenças, todas as organizações têm uma forma piramidal. Podemos pensar na Igreja Católica, por exemplo, não é? Papa, cardeais, bispos, fiéis. Uma empresa de telecomunicações tem o CEO, tem o Conselho de Administração, tem os vários boards, os chefes de departamento, piramidal. Isso é a forma de organização da empresa em termos estruturais. Não tem nada a ver com o conceito piramidal de esquema. Pronto. Agora, geralmente não quer dizer que seja sempre assim. Os, o, Ao contrário, os negócios legais têm sempre associado a venda efetiva de um produto ou prestação de um serviço real e que existe. Venda de viagens, utilização de viagens, como nós na MWR Live, venda de produtos, cosmética, suplementação, whatever que seja. Existe, o produto existe, é físico, há esquemas que também às vezes pode ter, mas de uma forma geral são coisas que não são muito, muito palpáveis. Depois,
num esquema, geralmente o valor da entrada é um bocado elevado. O que é um bocado elevado? Não vos vou dar um número, ok? Porque, porque essencialmente o rendimento desses esquemas advém da entrada das pessoas. Porque não há lá o tal produto, não há tal venda do produto, não há tal venda dos serviços, da utilização dos serviços. Ok? Pronto. Uhum. No marketing multinível legal, né, deixar de dizer que é legal. No marketing multinível, porque a gente sabe que é legal, o valor de entrada é um valor mais baixo ou moderado. Ok? E depois há aqui outra coisa, que tem a ver com a sustentabilidade. Todas as piramides rebentam, porque pura e simplesmente a forma como o negócio está montado não é sustentável. Num sistema de marketing multinível, o sistema do negócio está sustentável, é sustentável. E basta nós vermos uma empresa que funciona há mais de 10 anos, com aquele mesmo sistema de negócio que tem, E de comissões. e de o comissionamento, que é isso que nós estamos a falar, pá, é sustentável. Não é um ano, não são dois. E depois há aqui uma outra coisa muito engraçada que as pessoas não se apercebem. Mas isso nós já só nos apercebemos depois quando entramos. Numa piramidice, uma pessoa que está por cima ganha sempre mais do que as pessoas que estão por baixo. Aconteça o que acontecer. Na nossa MWR Life, isso não é verdade. Pode haver pessoas por baixo de outras, em termos de montagem da organização, não é? Ganha muito mais dinheiro do que as pessoas que estão em cima. Isto é perfeitamente natural, execuível e acontece todos os dias. Porquê? Porque o sistema de comissionamento é um sistema de comissionamento sustentável. Porque os sistemas que não são sustentáveis não permitem que isso aconteça. Ou seja, a pessoa que está por cima vai sempre ganhar mais que qualquer pessoa que está por baixo. Yeah. Acho que fizeste aí uma excelente explicação, António. Eu não faria melhor. Está Pronto. tá muito fixe. Se Já tiverem agora dúvidas, quem. perguntem-nos. Mas Isso, comentem isso. aí, tipo, perguntem-nos, Eu, interajam aí. já agora deixo aqui uma sugestão de. Olha, pá, a Netflix não me paga afiliação, mas há lá um documentário muito fixe sobre o Madoff, que era um esquema pirâmide com base em investimentos financeiros. Aquilo está espetacular, por isso deixo aqui a sugestão se alguém quiser ir. Olha, não faria melhor explicação do que a que tu fizeste, achei mesmo simples e brutal, não, mesmo brutal. Nem consigo encontrar palavras porque acho que resumiste aí tudo o que tinhas Pronto, a então resumir. não digas mais nada. E acrescentar só que, não, Não permite-me dar digas aqui o mais meu nada. toquezinho. Para de me elogiar, meu. Então, pá, o que é que és que eu te diga? Fizeste um trabalho tão bom que eu não sei o que é dizer, agora só te consigo elogiar. Uh, que é verificar também a parte legal toda das empresas. As empresas normalmente têm a parte legal toda registada. O nosso caso, que é a empresa de turismo, tem isso tudo registado no turismo. Depois as outras empresas vão ter os seus registros também a nível de CAIs e essa coisinha toda. Tá E bem? Isso registros também também é uma forma de estavas a verificar. dizer, e registros nas entidades reguladoras da Isso, área de negócio. Não é? é isso mesmo. Como sabem, existem entidades reguladoras a nível global, mundial, para todo o tipo de negócio. Naturalmente, uma empresa, se estiver registada numa entidade reguladora, é legal, não é? Não estou a ver uma empresa ilegal que seja um esquema que conseguisse registrar numa entidade reguladora daquilo que quer que seja, não é? É como vocês tentarem abrir um consultório médico sem médicos, não é? Não é? E estar Era registado difícil. na ordem dos médicos. Não é Teriam que possível. ser muito bons falsificadores para entregar a papelada e Não fazer-se é? passar por. É uma cena assim de Independentemente. filme, né? Uma cena de filme. Sim, uma cena de filme, não é? Obviamente, não é? Obviamente. Obviamente. E, É isso, e António. mesmo quando existe, acabam por ser apanhados sempre. Sim, e mesmo quando fazem isso são apanhados, é verdade. Ahm, olha, estamos a acabar. Aliás, estamos por lá já do tempo. Nós andamos Sim, sempre uma aqui hora entre e os 10, 45 e uma hora. Já vamos com uma hora e 10. Mas há aqui uma coisa que eu quero só destacar. Porque independentemente do modelo de negócio, não estou a falar de marketing multinível em específico agora. Eu estou a falar mesmo de empresas. As empresas e o empreendedorismo vivem de pessoas para pessoas. E o sucesso nunca é isolado.
certo? O nosso sucesso depende sempre da interação com outros. Mesmo que sejam contactos quentes, que sejam contactos frios, que a venda seja ativa, que a venda seja passiva, é tudo uma questão de interação, porque as empresas existem para servir as pessoas. As pessoas precisam de determinados bens, precisam de determinados produtos e as empresas servem para nos fornecer, né, esses determinados produtos. Produtos, serviços, E, claro. e eu até me arriscaria a dizer, agora um conceito mais filosófico, se calhar, que o nível de sucesso de uma empresa verifica-se pela quantidade de problemas que resolve às pessoas. Deixo essa ideia assim aqui no ar e acho que Gosto, gostas gosto e concordo. e concordas, ainda bem. E agora o nosso desafio, que é verificar com as 5 pessoas com quem nós passamos mais tempo. Podemos verificar também, nós falámos aí no início dos nossos interesses, que não têm que ser negativos, verificar quais são os nossos interesses com aquelas pessoas, verificar o que é que podemos fazer por elas, se podemos passar mais tempo por elas e, no fundo, verificar se eu posso criar conexões ainda mais profundas e mais enraizadas. Acho que era um bom desafio lançar esse pensamento, não? António, o que é que dizes? Já. Eu gosto disso. Apoiar Eu aqui gosto as disso. pessoas a conectarem-se. Eu gosto disso. Eu gosto desse Gostas? desafio. Pronto, Peraí, então agora eu lembrei-me de uma coisa. diz. No dia que nós estamos a gravar este podcast, aconteceu uma coisa engraçada. Mas aconteceu hoje. Então não foi? O que é que foi? O que é que saiu hoje? Estamos a Ei, gravar este João, não te podcast com o lembras? outro a sair. Então, mas espera, Pois, espera aí. Vamos gravar aqui um videozinho para meter no nosso Instagram a dizer que já estamos a pois, gravar este outra? hoje, o dia que nós estamos a gravar, e é o dia 14 de Abril, estamos a gravar este episódio, é o dia em que foi posto Então, no ar, vá. é assim que se diz? Olha, O espera aí. primeiro Posso, episódio. aqui gravar a câmera? Espera aí a ver se aparece aqui. Ó, estás a ver aí? Então, vá, falar agora aqui para o telemóvel, malta. Estamos aqui a gravar mais um podcast em direto. Vão aparecer num episódio mais tarde, este reelzinho. Por isso, olhem, é aqui o nosso esforço às 11 da noite do dia 14 e De ainda cá Abril. estamos porque gostamos. Eu, pelo menos, gosto de aprender com o António. O António acho que faz aqui um bocadinho de frete para aprender. Não, estou a brincar. O António também gosta de Ai, aprender comigo. E pronto, e é isto, tá? já. Pessoal, vão lá, dê um saltozinho aí ao YouTube e vejam aí os vídeos. Os Primeiro vídeos, o episódio já podcast. está O no ar primeiro hoje. episódio que está no ar, exatamente. É isso mesmo, então. Vá, olha, um abraço. Vá, Vai ficar bora. assim uma cena engraçada, uma cena Fecha. assim. Acho que Malta, chega. não se esqueçam do Vá, desafio já. e um abracinho, obrigado por nos ouvir. Vá. Até para a semana, António, pessoal. obrigado, um abraço. Comentem aí, comentem aí. E likes e E subscrições. like, se é fichinho. Vá, um abraço.